Beleza, então agora tá na hora de falar de vocês aqui. Glorioso, pequeno, feio, irritante Vasco da Gama. Que ganhou do Sport. O Vasco foi garfado, né? Cara, que coisa feia, né? O Vasco sempre é assunto da rodada, cara. É incrível como o Vasco gera entretenimento. Um timezinho bacana de falar. Ou eles passam vergonha, ou eles dão goleada, ou tem pênalti contra eles, roubado. O Vasco é a alegria da galera. Cara, deu uma sobrevida aí pro Vasco, né? Porque se a gente for analisar o Campeonato Brasileiro hoje, Fortaleza e Sport já foram. Aí quem tá disputando ali agora? Vasco, Santos, Vitória, Juventude. Então restam 2 vagas para a Série B. O Vasco hoje, para mim, é um dos principais candidatos à queda. Time muito fraco, muito ruim, time muito limitado, muito jogador ali abaixo. Só que o que me impressiona no Vasco é o seguinte, como que o Vasco, a torcida deles, superestima alguns jogadores ao ponto de querer levar para a seleção. Por exemplo, esse PH. Fraco. Individualmente, pro Vascaíno, ele é o Cafu. É como se o jogador do Vasco individualmente fosse bom, mas o elenco não encaixasse. Mas vamos lá, olha a loucura da cabeça do Vascaíno. Léo Jardim, pra eles, é da seleção. Então eles são o melhor goleiro do Brasil. O PH, pra eles, é o melhor lateral do Brasil. O Vegete, pra eles, é o melhor centroavante do Brasil. E o Felipe Coutinho, pra eles, é o melhor meio-campo do Brasil. Mas, gente, de 11, eles têm 4 que são os melhores do Brasil. Por que estão sempre lá na zona? Você vê, né? Eles não sabem nem o que eles falam. É um estado mental tão caótico, é tanta porrada. O Vascaíno parece aquele lutador de UFC que só apanha, que ele fica meio atordoado, tomando knockdown assim, ele fica toda hora atordoado. Aí ele fala qualquer coisa aí na cabeça dele. Ele tá lá apanhando ele. Ah, o Coutinho é o melhor meio campo do Brasil. Ele já tomou muita porrada, ele tá maluco, já tá meio afetado a cabeça, ele já tá meio doente assim, ele... Ah, Léo Jardim é seleção. Mas ele nem sabe o que ele falou. Porque ele já tá meio psicologicamente afetado. A mente dele já foi pro beleléu. Apanhou muito, apanha muito, sofre muito esse torcedor. Aí ele começa a delirar. O PH é lateral. O PH é igual o Felipe Lan. Quando jogava no Bayern de Munique, ele começa a falar essas maluquices. Eles piram, eles entram numa metanoia muito louca. Da mente do Vascaíno sai droga mais pesada que K9. Sai droga mais pesada que K9. A loucura que eles falam, eles não tem... O que eles falam não tem um... Sabe? Não tem uma lógica. É papo de maluco. Você conversar com o Vascaíno é papo de maluco. Eles não sabem nem o que eles falam. De tão louco esse time é. Então, na minha opinião, essa vitória foi só para dar um pouco de esperança. Porém, não vai evitar aquilo que é inevitável. O Vasco, ele cai pra Série B. O Vasco, ele cai pra Série B. Ele tá iludindo o torcedor um pouquinho com essas vitórias aí, tendo um pouquinho de fôlego, mas o Vasco não escapa da Série B. O Vasco vai cair. O Vasco vai cair. E olha só, eu não quero falar isso agora porque tá distante ainda. O confronto é só dia 11, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Mas nós vamos passar o carro em vocês, Vasco. Nós vamos passar o carro em vocês. Eu tô aprendendo já que vai ficar feio. O Norton colocou aqui pra mim a classificação. Vasco com 22 pontos, Vitória com 22. Então o Vasco tem um jogo a menos. Mas pro Vasco não pesa nada, tem um jogo a menos. É um time ruim. Santos 22, Juventude 21. Como eu te falei, são 2 vagas. Santos ou Vasco vai escapar, porque Vitória ou Juventude caem, os 2 caem. Mas é o que eu volto a enfatizar. Entre Santos e Vasco, como eles brigaram por rebaixamento anos atrás, dessa vez quem cai é o Vasco. E outra coisa, isso aí comprova o que eu tô te falando há muito tempo. O Vasco tá virando time pequeno. O Vasco e o Santos estão se apequenando cada vez mais. O Santos tem margem para poder diminuir. É gigante, pode se tornar um time grande. O Vasco é time médio, já tá se tornando time pequeno. Nós falamos sobre isso aqui, acho que há 2 anos atrás, que o Vasco ficou naquela batalha lá, gol do Bragantino lá no final, e não escapou pra Série B, quem foi o Santos. 2025, novamente, Vasco e Santos lutando para não cair. Hoje, vocês estão brigando para não cair, e vocês já acostumaram com um fracasso. Daqui a uns 10 anos, você vai ver o Vasco igual o CRB. Passar 5, 6, 7 anos lá na Série B, nem cair nem subir. Ficar parado lá, e o torcedor vai acostumar. Porque o torcedor do Vasco que normaliza isso, pra ele aceitar ficar na Série B, é dor palito. É o caminho natural do Vasco. O Vasco é pra Série B. O Vasco vai ter uns confrontos agora. É importante, ô Sérgio. Se o Vasco quer continuar na primeira divisão, ele tem que ser eliminado pelo Botafogo. Ele tem que abrir mão da Copa do Brasil.
Ah, mas a Copa do Brasil, a final vai ser só depois do Brasileiro. Vou te falar. O mental de vocês vão ficar focado na final da Copa do Brasil. Depois vocês vão jogar com o Ceará em casa. O Ceará não vende, não se vende fácil. O Ceará é um time que tá jogando bem. E vocês não têm time. Vocês já perderam pro Ceará lá. E pra vocês perderem ponto em casa, é muita chance. Depois você pega o Flamengo. Depois do Ceará, vocês pegam o Flamengo. E nisso, tem grande chance de vocês já estarem na zona de rebaixamento. Depois que vocês pisarem na zona de rebaixamento, esquece, o Diniz não tem força pra tirar ninguém de lá. O Diniz ficou no Fluminense 13 rodadas. O Fluminense com 6 pontos. Vocês têm, depois do Flamengo tem Vasco e Bahia. O Bahia depois vai pegar o Cruzeiro e depois o Palmeiras. Eu vou cravar aqui. 1, 2, 3, 4. 4 jogos. Desses 4 jogos vocês têm 4 pontos. Pode ganhar do Bahia e empatar com o Ceará. 4. 4 pontos em 4 jogos. O Vasco não tem jeito. Não tem jeito. O padre tentou jogar uma benção pro Vasco lá, mas ó, não vai pegar. O Vasco já tá rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2025. Eu não gosto de falar disso não, mas o Vasco já é um time rebaixado. Já é, Lucão. Não tem jeito. Assim, falar do Vasco, rapaziada, chovendo molhada, a gente já fala várias vezes, mas realmente, ontem o Vasco, assim, 3 pontos, né? Porque a atuação vexatória, né? Fez 3-1 e quase tomou um empate no final. Quase tomou um empate no final. Então, assim, é muito ruim, cara. Você tá na situação do fundo do poço e você não tem mais saída. O Vasco não tem mais saída, cara. O Vasco não tem saída. Isso aqui é fato, o Vasco não tem saída. A saída do Vasco era a SAF, e os caras acabaram com a SAF. Então, assim, o Vasco, cara, o Vasco, ele tá... Como é que é o nome daquele lugar espiritual que as pessoas ficam depois, que a igreja católica acredita, que o pessoal fica antes de ir pro céu, pro inferno? Fica no... Esqueci o nome, cara. Caralho, esqueci o nome agora também. Tá ligado o que eu tô falando? Uhum. O Didi até falou esse tempo atrás aí. Então, o Vasco fica ali, o Vasco tá ali. O Vasco tá ali. O Vasco tá ali, o Vasco, assim, hoje o Vasco é o neutro, que o Vasco não tem mais saída. Cara, sinceramente, qual é a motivação, qual é a emoção do Vasco hoje, cara? Se livrar da Série B, cara. Caraca, é muito sofrimento, irmão, é muito sofrimento. Você todo ano brigar pela Série B, pô. Você pode trazer Coutinho, pode trazer Payet, pode trazer quem for, e os caras brigam pela Série B. Hades. É, isso aí. Não, Hades não, tem outro nome. Purgatório, pô. Purgatório. Vocês brigam pela Série B, pô. Entendeu? O Vasco não tem, cara, sei lá, não existe mais o que fazer pelo Vasco. É mais o campeonato que o Vasco vai tentar caçar uma última vaga na Sul-Americana ou cair pra Série B, pô. É esse meio termo. Aí chega na Sul-Americana, é eliminado por Melgar. Independente do Vale, sei lá. Porra, cara, pra que viver assim, né? É o futebol louco, cara. Melhor largar, irmão. Eu já falei aqui, você... Cara, 30 anos você é flamenguista, 30 anos você é vascaíno. Cara, você tá na idade de você começar a rever o que você quer pra tua vida. Para de assistir futebol, cara. Para. Entendeu? Ó, tem um amigo nosso da pelada aí, Gabriel. O filho dele virou botafoguense. Já mostrou vários vídeos na pelada sábado. Falou pro meu filho é botafoguense. Escolha mais sensata. O cara largou o Vasco. Cara não tá... Mano, os caras não tem mais força pra fazer filho ser vascaíno. Os caras não tem mais força pra lutar pelo Vasco. Os caras não tem mais força. Influenciador não. Já percebeu? Influenciador também não tem mais força pra lutar pelo Vasco, não. Os caras só existem. O Crave tá lá, ó. O Casemiro tá lá ontem. O Casemiro, caralho, tava lá, pô, puto, porque o Vasco ganhou do esporte. O Vasco ganhou, o Casemiro tava puto. Entendeu? Os caras tá engordando. Ou quem era magro tá engordando, quem era gordo tá emagrecendo. O Casemiro. Entendeu? O Vasco, cara, o Vasco tá mexendo com a saúde dos caras. Então, você que tá com mais de 30 anos, larga, acabou. É a hora de você começar a fazer, ó, papel, botar no bolso papel, fabricar papel, entendeu? Ter uma vida saudável com a tua família, arrumar uma mulher, casar, ter filho. Esquece estádio de futebol, esquece. Esquece Vasco. O Vasco hoje, ele afeta a saúde. O Vasco, ele vai inflar o SUS.
O Vasco vai ser um dos parceiros que vai inflar o SUS. Eu já falei aqui, a gente vai fazer um debate. Uma psicóloga contra 30 vascaínos. A gente vai fazer esse debate. A gente vai fazer. Foda é achar os 30, né? Foda. Não, tem 30, pra achar tem. É. O problema é o vascaíno, porra, querer acabar com a carreira da psicóloga. O psiquiatra contra 30 vascaíno. A gente vai fazer esse debate. Psiquiatra é melhor. Psiquiatra contra 30 vascaíno. Vai rolar aqui no canal. Porque, cara, é muito difícil. Esse time não tem mais o que falar. A gente tá aqui, a gente fala, é chover no molhado. É isso que eu penso do Vasco. Não tem mais o que falar. E o Vasco é isso, cara. Eu acho que pode até se livrar da Série B. Mas, meu irmão, entre se livrar pra fazer um campeonato ano que vem do mesmo jeito, melhor cair pra Série B, pelo menos lá da Série B que é um campeão. Ele tenta ser campeão. Não é não? Torcer pro Vasco é a mesma coisa que ser amante. Olha só. Amante. Torcer não pro tem Vasco é a mesma coisa que ser amante de mulher de polícia. A qualquer momento pode dar merda. É isso, pô. Qualquer momento você pode saber que vai dar merda. É ser amante de mulher de polícia. Você sabe, você tá ali, tá confiante, mas tu sabe que qualquer hora vai dar merda. E é isso, e não dura mais de um ano. É isso que a gente tá falando. O Vasco tá até durando na primeira divisão, mas esse ano não passa. Tá bom? Vascaíno, o futuro de vocês é o fracasso. O futuro de vocês, a casa de vocês é a Série B. Tá bom? A Série B tá lá te esperando. É muito melhor ver o Goiás na primeira divisão. É muito mais... Você é até redundante que é muito mais bonito o Goiás na primeira divisão do que o Vasco. O Vasco, cara, você vê o jogo do Vasco, parece até um jogo do passado. Baú do Esporte. Feio, chato, sem graça. E é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Mas, Caio, não fica puto comigo, não. Fica, não. Eu tô falando que é verdade. Eu tô falando aqui pra ver se vocês abrem o olho e entendem qual o cenário que o clube de vocês estão. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Pastores vascaínos. Eu vou falar aqui agora, Lucas. Vou falar aqui agora. Vou falar um negócio aqui. Que eu não gosto de fazer isso, não. Não gosto de salvar ninguém, não. Se eu quisesse salvar os outros, era bombeiro. Você que conhece o pastor que é vascaíno, junta eles, tudo, pega todos os pastores vascaínos e faz uma corrente lá em volta de São Januário. Uma corrente. 30 dias de oração. 30 dias. Eu nem sei as muralhas caíram, foram quanto tempo de oração? As muralhas caíram. Tá lá em Neemias. Ah, não lembro. É isso que vocês têm que fazer lá. Pra todo o mal que tá lá em São Januário cair e o Vasco voltar ao topo, os pastores têm que fazer jejum e oração em volta de São Januário. Se não fizer isso, não vai dar certo. Um pouquinho que o Daciolo fez, um pouquinho só, o Vasco chegou a ganhar. Tu lembra ano passado? O Vasco deu aquela arrancada quando aquele outro técnico chegou. Era o Daciolo que tava na arquibancada orando com a Bíblia na mão e pedindo, e o Vasco jogando, ele intercedendo. Por quê? O jogo do Vasco, além de ter futebol, tem batalha espiritual. A batalha espiritual dentro daquele lugar é muito forte. Você que entende um pouco do mundo espiritual, você vai entender o quanto é importante estar com a fé em dia. Tá com a fé firmada, tá ali com a oração. Você não vê jogador do Vasco com um grupo de crente. Não tem. No Botafogo tem um grupo de crente, no Fluminense tem um grupo de crente, no Flamengo tem um grupo de crente, mas lá no Vasco, você falar da palavra de Deus, parece que o clima fecha, fica um negócio chato. Mas hoje, no dia 1º de setembro, eu quero convocar você, pastor que torce pro Vasco. Vamos fazer um jejum, fazer oração, levantar o clamor todos os dias. Você que é pastor e tem igreja, pede pro seu membro da tua igreja, todo dia, 3 horas da manhã, botar o joelhinho no chão e orar. Assim, o Vasco vai conseguir sair da onde tá da onde tá. Mas título não ganha. Porque oração é pra milagre. Agora, tu vai ganhar chegar a ganhar título, só papai lá, filho. Só papai sendo técnico do Vasco. Porque se ele não for, filho, só Deus sendo técnico do Vasco. Se ele não for, o Vasco só continua na primeira divisão. Hoje eu falo pra você aqui. O problema do Vasco é espiritual, Lucão. O problema do Vasco é espiritual. Tem um negócio ali, ó. Eu não tenho vontade, ó. Tô todo arrepiado.
Tudo arrepiado, sabe por quê? Eu não tenho vontade de São Januário. Eu passo ali na linha vermelha. Eu olho pro lado direito. Quando eu enxergo o São Januário, eu vejo uns anjos assim, ó, escuro, sobrevoando aquele lugar. Esses são os anjos que caem com Satanás, mano. Isso aí. Você passa em São Januário, o céu tá cinza, é? Você pode vir, você vê a linha vermelha toda. Você um sol do caramba. Tu vai ver lá em cima do São Januário, tem urubu voando. São Januário. Isso é verdade. Cara, Urubu voando. Sabe o que é isso? É o tiro de enxofre. você não tem água em São Januário. E água é vida. Água é vida, Norta. Se não tem água, não tem vida. Entendeu? Sabe o que tem no Vasco? Caminhão batendo no estádio. Isso aí é o quê? Destruição. Isso aí é os sinais, tá? Eu vou falar pra você, o problema do Vasco é espiritual. É os sinais. O problema do Vasco é assim, é muito difícil. É só jejum e oração pra tirar essa caixa de demônio que tem nesse Sim. time. Que o Satanás, meu irmão, ele tá sentado no meio de São Januário. O Satanás hoje, ele começa, ele tá sentado ali, cara. O campo ali, as 4 linhas no meio, Satanás tá com a cadeira ali. Essa é a verdade. Felizmente, se eles quiserem ali, eles têm que procurar um padre, procurar um pastor Todo mundo. pra cortar ali, meu irmão. Tem um padre, tem um padre bom naquele filme, mano. Aquele filme do... Caralho, aquele cabeludinho, aquele padre é pica, pô. Aquele padre arranca demônio, porra, arranca demônio pro cara, aquele padre ali, mano. Esqueci o nome daquele filme, mano. Só no cinema foi pica, aquele padre lá. Você acha que deve conhecer? Você acha que entende de cinema? Não, tem um padre pica aí. Desse novo filme aí, brabão aí, ó. Ah, não sei não entendo de cinema não. Mano, Cara, cinema, vou te falar, caralho, o Vasco, cara. Cinema pra mim pode acabar. O problema do Vasco, a gente já falou que é espiritual. Não tem outro, cara. Não tem outra coisa, cara. Não tem outra coisa a não ser problema espiritual no Vasco. O Vasco contrata o jogador, não dá certo. O Vasco joga, não dá certo. O Vasco goleia. Tomou gol? O homem chegou?